Naquela véspera de Natal gelada, quando um garotinho de apenas 3 anos soltou a mão da mãe e perguntou ao homem mais rico da cidade se ele poderia comprar um pão, ninguém imaginava que aquele pedido inocente mudaria 3 vidas para sempre e provaria que o verdadeiro valor de uma pessoa não está na sua conta bancária, mas na capacidade de olhar nos olhos de quem precisa e enxergar ali um reflexo da própria humanidade. Alexander Monteiro tinha 42 anos e uma fortuna que muitos só sonhavam em ver de longe. Dono de uma das maiores construtoras do país, ele havia passado as últimas 2 décadas construindo um império de concreto e aço, erguendo arranha-céus que tocavam as nuvens enquanto sua própria vida se tornava cada vez mais vazia e fria como os corredores vazios daqueles prédios comerciais. Naquela tarde de 24 de dezembro, Alexander estava no banco de couro do seu carro importado, aguardando o motorista voltar com um café, quando viu pela janela escura do veículo uma cena que o fez franzir a testa. Uma mulher magra, de cabelos escuros presos em um coque simples, segurava firme a mão de uma criança pequena enquanto caminhava apressada pela calçada. Ela carregava 2 sacolas plásticas que pareciam pesadas demais para seus braços finos e tinha aquela expressão cansada de quem trabalhou o dia inteiro e ainda precisava resolver 1000 coisas antes que a noite chegasse. O menino ao seu lado saltitava, tentando acompanhar o passo da mãe. Seus olhinhos curiosos observando as vitrines decoradas com luzes natalinas que piscavam em ritmo alegre, tão diferente da realidade que aquela família vivia. Foi quando aconteceu. O garotinho viu um homem bem vestido saindo de um carro luxuoso alguns metros à frente e, com aquela sinceridade brutal que só crianças pequenas têm, soltou a mão da mãe e correu na direção dele. A mulher deixou as sacolas caírem no chão e correu atrás do filho, o pânico estampado no rosto, mas já era tarde. O menino já havia alcançado Alexander, que fechava a porta do carro depois de pegar uns documentos que havia esquecido no banco de trás. O homem olhou para baixo e se deparou com um par de olhos castanhos enormes, cheios de uma inocência que ele não via há anos. O menino tinha o nariz avermelhado pelo frio e as bochechas coradas. Usava um casaco surrado que já devia ter sido de outra criança antes dele, e seus sapatos tinham um furo na lateral por onde se podia ver a meia furada. "Senhor, você é rico?" A voz do garotinho saiu clara, sem vergonha, sem malícia. Apenas curiosidade pura de uma criança que ainda não havia aprendido que existem perguntas que não se fazem. "Teria como comprar um pão para mim? Estou com muita fome." Alexander ficou completamente paralisado. Nos 42 anos de sua vida, milhares de pessoas já haviam se aproximado dele pedindo dinheiro, investimentos, favores, oportunidades. Mas nenhuma delas jamais havia feito isso com tanta simplicidade, com tanta honestidade crua. Aquele menino não estava tentando manipulá-lo, não estava usando lágrimas falsas ou histórias elaboradas. Ele simplesmente estava com fome e viu alguém que aparentava ter condições de ajudar. Antes que Alexander pudesse responder qualquer coisa, a mulher chegou correndo, os olhos arregalados de mortificação. Ela agarrou o braço do filho e o puxou para trás com tanta força que o menino quase perdeu o equilíbrio. "Enzo, quantas vezes eu já te falei para não soltar a minha mão?" A voz dela tremia, misturando raiva com desespero e vergonha. Ela olhou para Alexander com lágrimas nos olhos. "Me desculpe, senhor. Me desculpe muito. Ele é pequeno. Não entende ainda. Por favor, nos perdoe." Alexander ficou olhando para ela. Marina, descobriria depois que esse era o nome dela, tinha olhos de um castanho profundo que pareciam carregar o peso de 1000 noites sem dormir. Devia ter uns 30 e poucos anos, mas as rugas finas ao redor dos olhos e da boca contavam a história de quem envelheceu rápido demais, de quem teve que se tornar forte quando ainda queria ser frágil. Mesmo com a roupa simples e desgastada, mesmo com o cansaço estampado em cada traço do rosto,
Havia algo nela que fez o coração de Alexander apertar de um jeito que ele não conseguia explicar. Não precisa se desculpar. A voz dele saiu mais suave do que pretendia. Ele está apenas sendo honesto. Marina mordeu o lábio inferior, claramente querendo estar em qualquer outro lugar do mundo menos ali. Ela se abaixou e ficou na altura do filho, segurando o rostinho dele entre as mãos. Enzo, meu amor, a gente não pode sair pedindo as coisas para as pessoas na rua. A voz dela agora era mais baixa, mais controlada, mas Alexander ainda podia ouvir. Eu já te expliquei isso. A mamãe vai dar comida para você em casa, está bem? Só precisa ter um pouquinho de paciência. Mas mamãe, você disse que só temos arroz em casa. A voz do menino saiu tão inocente, tão genuína, que Marina fechou os olhos com força, como se aquelas palavras fossem um soco no estômago. Eu queria comer pão. Pão com manteiga, ou com doce. Qualquer coisa. Aqui no canal Voz que Conta Histórias, trazemos para você histórias reais que tocam o coração e nos fazem acreditar que ainda existe bondade no mundo. Se você está gostando dessa história e quer continuar vendo conteúdos assim, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. E deixa aí nos comentários de qual país e cidade você está assistindo. Adoramos saber que nossas histórias chegam em tantos lugares diferentes. Alexander observava aquela cena com algo se mexendo dentro do peito. Ele havia construído um império. Tinha dinheiro suficiente para comprar qualquer coisa que quisesse. Jantava em restaurantes onde uma única refeição custava mais do que aquela mulher provavelmente ganhava em um mês inteiro. E ali estava uma criança, pedindo um pão, apenas um pão. Quanto custa um pão? A pergunta saiu antes que ele pudesse pensar duas vezes. Marina levantou os olhos para ele, confusa e ainda mais envergonhada. Senhor, por favor, não precisa. Quanto custa? Alexander repetiu, mais firme agora. Uns R$3, mais ou menos. A voz dela saiu quase num sussurro. Alexander enfiou a mão no bolso interno do paletó caro que usava e tirou a carteira de couro italiano. Abriu e olhou para dentro. Tinha várias notas ali, mas nenhuma era menor que R$50. Ele pegou 5 notas de R$100 e estendeu para Marina. Compre pão. E outras coisas também. Marina deu um passo para trás, como se aquele dinheiro queimasse. Não, senhor. Eu não posso aceitar isso. Não foi por isso que... Eu não estava tentando... Eu sei que não. Alexander continuou com a mão estendida. Mas seu filho está com fome. E é Natal. Por favor, aceite. As lágrimas que Marina estava segurando finalmente escorreram pelo rosto. Ela olhou para o dinheiro, depois para o filho, depois novamente para Alexander. As mãos tremiam quando finalmente aceitou as notas, segurando-as como se fossem algo sagrado e ao mesmo tempo proibido. Eu vou devolver. Marina enxugou as lágrimas com as costas da mão. Eu juro que vou devolver cada centavo. Só preciso de um tempo, mas eu vou devolver. Não precisa. Alexander sentiu algo estranho acontecendo dentro dele, algo que não sentia há muito tempo. Considerem um presente de Natal. Enzo olhava tudo com aqueles olhos grandes e curiosos. De repente ele sorriu da maneira mais pura e genuína, mostrando os dentes pequenos e um espaço onde faltava um dente da frente. Obrigado, senhor rico. Agora eu posso comer pão. E a mamãe também. Marina segurou a mão do filho com força e fez uma reverência desajeitada para Alexander. Muito obrigada, senhor. Muito obrigada mesmo. Que Deus o abençoe. Ela pegou as sacolas que haviam caído no chão e começou a se afastar rapidamente, puxando Enzo pela mão. O menino olhou para trás e acenou para Alexander, aquele sorriso imenso ainda estampado no rosto. Alexander acenou de volta, sentindo algo pesado no peito.
Ele ficou ali parado na calçada, observando mãe e filho desaparecerem na multidão que caminhava apressada fazendo as últimas compras de Natal. Ao redor dele, as pessoas passavam carregando sacolas de lojas caras, conversando ao telefone sobre festas e presentes, reclamando do trânsito e da correria. Mas Alexander não conseguia tirar da cabeça aquela imagem. O menino pequeno com o casaco surrado. A mãe tentando ser forte mesmo quando claramente estava quebrando por dentro. Os olhos dela, cheios de lágrimas, mas também de orgulho, aceitando aquela ajuda não para si mesma, mas pelo filho. Senhor Monteiro, a voz do motorista o tirou dos pensamentos. Está tudo bem? Alexander piscou e se virou. Sim, Carlos, está tudo bem. Vamos. Ele entrou no carro e o motorista seguiu em direção ao apartamento de cobertura onde Alexander morava, no coração da cidade. Durante todo o trajeto, Alexander ficou olhando pela janela, vendo as ruas decoradas com luzes coloridas, as vitrines cheias de produtos caros, os restaurantes lotados de famílias felizes. Mas tudo aquilo parecia distante, quase irreal. O que era real eram aqueles olhos castanhos do menino, aquele pedido simples por um pão, aquela dignidade ferida da mãe, mesmo na pobreza. Quando chegou em casa, Alexander caminhou pelos cômodos vazios do apartamento luxuoso. 300 metros quadrados de puro requinte e solidão. A decoradora havia deixado tudo impecável. Uma árvore de Natal artificial de 3 metros de altura dominava a sala, coberta de enfeites dourados e prateados que deviam ter custado uma fortuna. Mas não havia presentes embaixo dela. Não havia meias penduradas na lareira decorativa. Não havia vozes, risadas, cheiro de comida caseira, apenas silêncio e uma sensação de vazio que parecia crescer a cada segundo. Alexander serviu um copo de uísque caro e foi até a varanda. Lá de cima, podia ver a cidade inteira iluminada. Era uma vista espetacular que havia custado milhões. Mas naquele momento, olhando para todas aquelas luzes, tudo o que conseguia pensar era em como havia chegado ali. Sozinho, completamente sozinho. Ele tinha uma família, certa vez. Pais que o amaram, uma irmã com quem brincava quando criança. Mas os pais haviam falecido em um acidente de carro quando ele tinha 25 anos. E a irmã tinha se afastado depois de uma briga feia por causa da herança. Ele tinha tido namoradas, algumas que chegaram a pensar em casamento. Mas todas elas eventualmente desistiram, cansadas de ficar em segundo plano depois do trabalho, cansadas de jantares cancelados, viagens adiadas, promessas quebradas. Alexander Monteiro tinha construído um império, mas no processo havia perdido tudo o que realmente importava. E naquela noite de Natal, pela primeira vez em muito tempo, ele se deu conta disso com uma clareza dolorosa. Ele tomou mais um gole do uísque e fechou os olhos. A imagem daquele menino voltou à sua mente. Enzo, o nome ficou gravado na memória de Alexander de um jeito estranho. E a mãe Marina, com aquela mistura de força e fragilidade que o havia tocado de uma forma que não conseguia explicar. Havia algo nela que o fazia querer saber mais. Quem era ela? Como tinha chegado àquela situação? Onde estava o pai do menino? Alexander passou a noite de Natal inteira acordado, sentado naquela varanda cara olhando para a cidade. Quando o sol nasceu no dia 25, ele ainda estava ali, com o copo de uísque vazio na mão, pensando em coisas que normalmente não pensava. Em solidão, em propósito, em felicidade. Será que ter dinheiro era suficiente? Ele sempre havia acreditado que sim. Mas agora não tinha tanta certeza. Os dias seguintes foram estranhos. Alexander tentou voltar à rotina, mas algo havia mudado. Ele ia ao escritório, participava de reuniões importantes, assinava contratos milionários, mas sua mente sempre voltava àquela tarde na calçada. Ele se pegava pensando em como estava aquele menino, se ele havia comido o pão que tanto queria, se a mãe havia comprado outras coisas com aquele dinheiro. Se eles haviam tido uma ceia de Natal minimamente decente.
No dia 28 de dezembro, Alexander fez algo que jamais tinha feito antes. Cancelou todas as reuniões da tarde e saiu dirigindo sem destino certo. Acabou voltando àquela rua onde havia encontrado Marina e Enzo. Não sabia bem o que esperava encontrar ali. Era uma rua movimentada no centro da cidade, cheia de lojas e comércio. Milhares de pessoas passavam por ali todos os dias. Qual era a chance de encontrá-los novamente? Mas algo dentro dele precisava tentar. Alexander estacionou o carro e começou a caminhar pela calçada, olhando para todos os lados. Observava cada mulher com cabelo escuro, cada criança pequena. Passou na frente de uma padaria e entrou. Comprou 2 pães franceses ainda quentes e saiu mastigando um deles distraído. Quando foi a última vez que havia comido um pão simples? Não conseguia lembrar. Nos últimos anos, seu café da manhã era sempre em hotéis 5 estrelas, ou feito pela cozinheira que ia à sua casa 3 vezes por semana. O pão estava delicioso, quente, macio, com aquela casquinha crocante. Alexander se deu conta de que estava sorrindo enquanto comia. Que coisa absurda! Um homem que jantava em restaurantes estrelados, sorrindo por causa de um pão de 3 reais. Ele continuou caminhando e acabou virando em uma rua lateral. Era uma região mais simples, com prédios antigos e fachadas descascadas. Havia uma praça pequena ali, com alguns bancos de madeira e um parquinho infantil velho, mas ainda funcional. E foi então que ele os viu. Marina estava sentada em um dos bancos, costurando algo que parecia ser uma camisa. Enzo brincava no parquinho, subindo e descendo do escorregador com aquela energia infinita que só crianças pequenas têm. Alexander ficou parado na entrada da praça, observando. Ela usava a mesma roupa simples de dias atrás, mas havia algo diferente. O cabelo estava solto agora, caindo sobre os ombros em ondas naturais. E mesmo de longe, mesmo com aquela roupa surrada, ela era bonita. Não a beleza artificial das mulheres que Alexander costumava conhecer, cheias de maquiagem e procedimentos estéticos. Era uma beleza mais genuína, mais humana. Ele se aproximou devagar, sem saber bem o que dizer. Foi Enzo quem o viu primeiro. O menino parou no meio do escorregador e seu rosto se iluminou em um sorriso enorme. Mamãe, mamãe, olha! É o senhor rico que comprou pão para a gente. Marina levantou a cabeça bruscamente, a agulha congelada no ar. Quando viu Alexander se aproximando, seu rosto ficou vermelho e ela rapidamente guardou a costura na sacola que estava ao lado. Levantou do banco e limpou as mãos na calça, claramente nervosa. Senhor Monteiro, a voz dela saiu formal, tímida. Eu não esperava ver o senhor novamente. Alexander franziu a testa. Como você sabe meu nome? Eu perguntei para algumas pessoas depois daquele dia. Marina olhou para baixo. Queria saber quem havia sido tão generoso conosco. Todo mundo conhece o senhor por aqui. O dono da construtora Monteiro. Um dos homens mais ricos da cidade. Alexander não sabia se ficava orgulhoso ou constrangido com isso. Pode me chamar de Alexander. Senhor Monteiro era meu pai. Marina sorriu de leve, mas ainda parecia desconfortável. Está bem. Senhor Alexander, então. Só Alexander. Ele sorriu também, tentando deixá-la mais à vontade, sem o senhor. Enzo havia descido do escorregador e correu até eles. Ele segurou a barra do paletó de Alexander com suas mãozinhas pequenas. O senhor, quer dizer, o Alexander, veio brincar comigo? Alexander olhou para aqueles olhos grandes e sentiu o peito apertar. Quando foi a última vez que alguém o havia convidado para brincar? Quando foi a última vez que algo tão simples e puro havia acontecido na sua vida? Eu adoraria brincar com você, Enzo. A resposta saiu natural, sincera. Marina colocou a mão no ombro do filho. Enzo, o Alexander deve estar ocupado. Ele é um homem importante, não tem tempo para ficar aqui brincando com crianças. Na verdade, eu não tenho nada para fazer hoje. Alexander olhou para Marina e viu a surpresa nos olhos dela. Se vocês não se importarem,
Eu gostaria de ficar um pouco. E foi assim que Alexander Monteiro, CEO de uma construtora milionária, passou a tarde de uma quinta-feira comum brincando em um parquinho velho com um menino de 3 anos. Ele empurrou Enzo no balanço, fingiu ser um monstro que o perseguia pelo parquinho, ajudou ele a subir no trepa-trepa. E em cada momento sentia algo dentro dele se derreter, como se um gelo que ele nem sabia que existia estivesse finalmente começando a descongelar. Marina ficou sentada no banco assistindo, e Alexander podia sentir o olhar dela sobre ele. Não era um olhar de julgamento ou desconfiança. Era algo mais suave, quase de curiosidade. Como se ela estivesse tentando entender quem era aquele homem de terno caro, brincando com seu filho, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Depois de um tempo, Enzo começou a ficar cansado. Ele se sentou no colo de Alexander e encostou a cabecinha no peito dele, respirando pesado depois de tanta correria. Alexander ficou completamente imóvel, com medo de que qualquer movimento quebrasse aquele momento. Você brinca muito bem. A vozinha de Enzo saiu sonolenta. Meu pai não brincava comigo. Ele foi embora antes de eu nascer. Marina se levantou do banco rapidamente, o rosto pálido. Enzo, a gente não fala dessas coisas com as pessoas. Está tudo bem. Alexander olhou para ela com gentileza. Ele é pequeno. Não entende ainda o que deve ou não falar. Marina mordeu o lábio e voltou a se sentar, mas Alexander podia ver as lágrimas que ela estava segurando. Houve um silêncio pesado por alguns segundos, até que Enzo bocejou alto e se mexeu no colo de Alexander. Mamãe, estou com sede. Marina abriu a bolsa e tirou uma garrafinha com água. Vem aqui, meu amor. Enzo desceu do colo de Alexander e foi até a mãe, bebendo água avidamente. Alexander aproveitou para olhar o relógio. Eram quase 5 da tarde. O tempo havia passado voando. Vocês já jantaram? A pergunta saiu antes que ele pudesse pensar. Marina olhou para ele surpresa. São só 5 horas. Eu quis dizer, vocês têm planos para o jantar? Gostaria de convidá-los para jantar comigo. Se vocês quiserem, claro. Marina ficou completamente vermelha. Senhor, Alexander não precisa fazer isso. O senhor já foi generoso demais conosco. Eu não estou fazendo isso por generosidade. Alexander surpreendeu a si mesmo com a honestidade da resposta. Estou fazendo porque passei uma tarde muito boa com vocês. E não quero que termine ainda. Marina olhou para o filho, depois para Alexander. Havia algo nos olhos dela, uma vulnerabilidade misturada com esperança. Enzo está sempre com fome. Ele comeria em qualquer lugar. Então está decidido. Alexander se levantou e estendeu a mão para Enzo. Conhece algum lugar bom aqui perto? Marina hesitou, mas acabou levantando também. Tem uma lanchonete a 2 quadras daqui. Enzo adora os sanduíches de lá. Perfeito. Vamos então. Eles caminharam juntos pelas ruas do bairro. Alexander no meio, com Enzo segurando sua mão de um lado e Marina do outro. Algumas pessoas olhavam para eles com curiosidade. Era uma cena incomum. Um homem claramente rico, de terno e sapatos caros, caminhando de mãos dadas com uma mulher simples e uma criança por aquelas ruas humildes. Mas Alexander não se importava. Pela primeira vez em muito tempo, ele se sentia normal. Ele se sentia humano. A lanchonete era pequena e modesta, com mesas de fórmica e cadeiras de plástico. Mas estava limpa e o cheiro que vinha da cozinha era maravilhoso. Eles se sentaram em uma mesa perto da janela e Marina pegou o cardápio. Alexander notou como ela olhava os preços com cuidado, calculando mentalmente. Peçam o que quiserem. Ele falou suavemente. Não precisa olhar o preço. Marina corou novamente, mas assentiu. Ela pediu um sanduíche simples e um suco. Enzo pediu um hambúrguer com batata frita e refrigerante, os olhinhos brilhando de empolgação. Alexander pediu a mesma coisa que o menino, só para ver a alegria no rosto dele.
Enquanto esperavam a comida, conversaram. Ou melhor, Alexander fez perguntas e Marina respondeu, ainda um pouco tímida, mas gradualmente mais relaxada. Ele descobriu que ela trabalhava como costureira, fazendo consertos e alterações de roupa em casa. Que o marido havia a abandonado quando ela estava grávida de 7 meses, dizendo que não estava pronto para ser pai. Que ela morava em um apartamento minúsculo de um quarto que dividia com o filho, pagando um aluguel que consumia metade do que ela ganhava. E o senhor? Marina perguntou, virando a mesa pela primeira vez. Por que um homem como o senhor estava andando sozinho por aqui? Alexander pensou na resposta. Podia inventar algo vago, algo que mantivesse a distância segura que sempre mantinha com as pessoas. Mas olhando para aquela mulher, para aquela criança, sentiu que merecia ser honesto. Porque eu estava procurando vocês. A confissão saiu suave, mas carregada de verdade. Desde aquele dia na calçada, não consegui parar de pensar em vocês, em como estavam, se estavam bem. Eu sei que parece estranho, mas eu precisava saber. Marina ficou olhando para ele com aqueles olhos castanhos profundos, e Alexander viu algo mudar ali. Uma parede que ela mantinha erguida começou a desmoronar, só um pouquinho. Um pouco de confiança, um pouco de curiosidade, um pouco de algo mais que nenhum dos dois estava pronto para nomear ainda. A comida chegou e Enzo atacou o hambúrguer com um entusiasmo que fez Alexander sorrir. O menino comia devagar, saboreando cada mordida como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Marina comia seu sanduíche em silêncio, mas de vez em quando Alexander a pegava olhando para ele com uma expressão que misturava gratidão e algo mais, algo que ela mesma parecia estar tentando entender. Depois do jantar, Alexander insistiu em levá-los para casa. Marina hesitou, claramente desconfortável com a ideia de mostrar onde morava, mas Enzo já estava bocejando e ficando manhoso de cansaço. Ela acabou aceitando. O apartamento ficava em um prédio antigo de 3 andares, sem elevador. Subir as escadas estreitas carregando Enzo no colo deixou Marina sem fôlego. Alexander se ofereceu para carregar o menino, e ela aceitou depois de hesitar um momento. O peso da criança nos braços de Alexander era reconfortante de uma forma estranha. Ele podia sentir a respiração pesada de Enzo contra seu pescoço, os bracinhos pequenos enlaçados ao redor dele com confiança total. Quando chegaram na porta do apartamento, Marina procurou a chave na bolsa com mãos trêmulas. Ela abriu e Alexander viu por cima do ombro dela um espaço minúsculo. Não devia ter mais de 30 metros quadrados. Uma cama de solteiro encostada na parede, um sofá velho que provavelmente virava cama, um fogão de 2 bocas, uma geladeira pequena que fazia um barulho estranho. Mas estava limpo, organizado. Havia desenhos de Enzo colados na parede com fita adesiva, tentando trazer cor e vida àquele espaço tão pequeno. Pode colocá-lo no sofá. Marina apontou e sua voz estava carregada de vergonha. Alexander colocou Enzo gentilmente no sofá. O menino nem acordou, apenas se aconchegou mais e continuou dormindo. Marina pegou um cobertor fino e cobriu o filho com um cuidado infinito, ajeitando a franja nos olhos dele com dedos suaves. Obrigada. Ela se virou para Alexander, ainda na porta, sem convidá-lo para entrar. Pela comida, pela companhia, por tudo. Alexander queria dizer algo, mas não sabia o quê. Queria falar que aquela tinha sido a melhor tarde que tinha tido em anos. Que estar com eles havia feito ele se sentir mais vivo do que se sentira em muito tempo, mas as palavras não vinham. Posso vê-los de novo? A pergunta saiu baixa, quase tímida. Marina o olhou nos olhos por um longo momento. Por quê? A voz dela era suave, mas havia uma questão real ali. Por que um homem como o senhor quer passar tempo com gente como a gente? Porque vocês me fazem lembrar que existem coisas mais importantes do que dinheiro. Alexander falou com uma honestidade que surpreendeu a ambos. Porque quando olho para você e para seu filho, vejo algo que perdi há muito tempo.
algo que nem sabia que estava procurando até encontrar. As lágrimas encheram os olhos de Marina novamente. Ela piscou rapidamente, tentando segurá-las. Eu não sei o que dizer. Diga sim. Diga que posso voltar a vê-los. Marina olhou para o filho dormindo no sofá, depois de volta para Alexander. Sim, pode. Alexander sorriu, e foi um sorriso genuíno que iluminou seu rosto inteiro. Amanhã, então? Amanhã tenho que trabalhar o dia todo. Tenho várias encomendas para entregar. Então, no sábado. Sábado. Marina concordou, e pela primeira vez Alexander viu um pequeno sorriso aparecer nos lábios dela. Ele desceu as escadas com o coração batendo de um jeito diferente. Quando entrou no carro, ficou sentado ali por um tempo, apenas processando tudo o que havia acontecido. Conhecia aquela mulher há apenas alguns dias, tinha passado algumas horas com ela, mas sentia como se algo fundamental tivesse mudado dentro dele. Os dias até sábado pareceram arrastar. Alexander ia ao escritório, mas sua mente estava sempre em outro lugar. Ele se pegou pensando em Marina enquanto assinava contratos importantes, pensando em Enzo enquanto fechava negócios milionários. Na quinta-feira, sua secretária o pegou sorrindo para o nada no meio de uma reunião tediosa do conselho. Está tudo bem, Sr. Monteiro? Ela perguntou preocupada depois que a reunião terminou. Está ótimo, Clarice. Melhor do que tem estado há anos. Clarice o olhou desconfiada, mas não disse nada. Ela trabalhava para Alexander há 15 anos e sabia quando era melhor não fazer perguntas. Na sexta-feira, Alexander fez algo que nunca tinha feito. Saiu mais cedo do escritório e foi a uma loja de brinquedos. Ficou ali por mais de uma hora, olhando bonecas, carrinhos, jogos de montar. No final, comprou um conjunto de blocos de montar coloridos que o vendedor garantiu ser perfeito para crianças de 3 anos, e também um ursinho de pelúcia grande e macio. Quando chegou em casa com as sacolas, seu mordomo o olhou surpreso. Não sabia que o senhor tinha crianças na família. Alexander não respondeu, apenas subiu para o quarto com as compras. Ficou olhando para os brinquedos espalhados na cama, sentindo-se ao mesmo tempo empolgado e ridículo. Ele estava se comportando como um adolescente apaixonado, e a constatação o fez parar. Apaixonado? Era isso? Não, não podia ser. Ele mal conhecia Marina. Mas então o que era aquela sensação no peito? Aquela necessidade de vê-la novamente, de estar perto dela e de Enzo. No sábado de manhã, Alexander acordou cedo. Vestiu uma roupa mais casual, uma calça jeans e uma camisa de botão simples. Olhou para si mesmo no espelho e quase não se reconheceu. Quando foi a última vez que tinha usado jeans? Há anos, provavelmente. Ele estava sempre de terno, sempre formal, sempre mantendo aquela imagem de empresário bem-sucedido e distante. Pegou as sacolas com os presentes e dirigiu até o apartamento de Marina. Eram 9 da manhã quando bateu na porta. Ouviu passos apressados e então a porta se abriu. Marina estava com o cabelo molhado, usando uma camiseta velha e calça de moletom. Ela claramente não esperava que ele chegasse tão cedo. Alexander, desculpa, eu não estava esperando, ainda nem me arrumei direito. Você está linda. As palavras saíram antes que ele pudesse filtrar, e eram verdade. Ela estava linda daquele jeito natural, com o rosto limpo e os olhos ainda sonolentos. Marina corou e deu um passo para trás, convidando-o a entrar. Alexander! É o Alexander! Enzo gritou do sofá, onde estava assistindo desenhos em uma televisão pequena e antiga. O menino pulou e correu até ele, se jogando nos braços de Alexander com total confiança. Trouxe uma coisa para você. Alexander abaixou as sacolas e tirou o ursinho de pelúcia. Os olhos de Enzo se arregalaram. Para mim? De verdade? De verdade. Enzo abraçou o ursinho com tanta força que Alexander teve medo que o menino sufocasse o brinquedo. Ele é tão fofinho! Mamãe, olha, o Alexander me deu um urso. Marina olhava a cena com os olhos brilhando.
Ela se aproximou e colocou a mão no ombro do filho. O que você fala para o Alexander, Enzo? Muito obrigado. Enzo abraçou a perna de Alexander. Você é o melhor. Alexander sentiu um nó na garganta. Quando foi a última vez que alguém o havia chamado de melhor? Quando foi a última vez que um gesto seu havia trazido tanta alegria pura para alguém? Tem mais. Ele pegou a outra sacola e mostrou os blocos de montar. Enzo ficou tão empolgado que começou a pular, o ursinho ainda apertado contra o peito. Marina se aproximou de Alexander e falou baixo. Você não precisava fazer isso. Eu sei, mas queria. Ela olhou com aqueles olhos profundos e Alexander se sentiu nu sob aquele olhar, como se ela pudesse ver através de todas as defesas que ele mantinha erguidas. Você é um homem estranho, Alexander Monteiro. Estranho bom ou estranho ruim? Um pequeno sorriso brincou nos lábios dela. Ainda estou tentando descobrir. Eles passaram a manhã toda no chão do apartamento minúsculo, montando torres e castelos com os blocos coloridos. Enzo comandava a operação como um pequeno general, dando ordens e rindo quando as construções caíam. Alexander não lembrava a última vez que tinha rido tanto. Marina participava também e aos poucos foi relaxando, deixando que sua personalidade verdadeira aparecesse. Alexander descobriu que ela tinha senso de humor, que gostava de fazer vozes engraçadas para entreter o filho, que tinha um sorriso lindo quando não estava preocupada com contas e aluguel. Descobriu que ela cantava baixinho enquanto trabalhava, que tinha um jeito gentil, mas firme de educar Enzo, que havia uma força incrível naquela mulher que parecia tão frágil. Por volta do meio-dia, Enzo começou a ficar com fome. Marina se levantou e foi até a pequena cozinha, abrindo a geladeira. Alexander viu sua expressão mudar quando ela olhou lá dentro. Tinha muito pouco ali, alguns ovos, um resto de arroz, uma cenoura. Que tal se a gente saísse para almoçar? Alexander sugeriu casualmente. Marina fechou a geladeira e se virou. Alexander, você não pode ficar gastando dinheiro com a gente toda hora. Não estou gastando com vocês. Estou investindo na minha própria felicidade. Ele falou com sinceridade. Ontem à noite, quando voltei para casa depois de vê-los, percebi algo. Meu apartamento é enorme, luxuoso, tem tudo que dinheiro pode comprar. Mas é vazio, completamente vazio. Passar tempo com vocês me faz sentir completo. Então, por favor, deixe eu fazer isso. Deixe eu passar mais tempo com vocês. Marina ficou olhando para ele por um longo momento. Havia lágrimas nos olhos dela, mas desta vez ela não tentou escondê-las. Ela apenas assentiu, incapaz de falar. Eles almoçaram em um restaurante por quilo, não muito longe dali. Enzo encheu o prato com tanta comida que Marina teve que intervir, explicando que os olhos dele eram maiores que a barriga. Alexander observava a interação entre mãe e filho com fascínio. Havia tanto amor ali, tanto cuidado. Marina pode não ter dinheiro, mas estava dando ao filho algo muito mais valioso. Estava dando amor, atenção, presença. Depois do almoço, eles caminharam até um parque maior que ficava a algumas quadras. Era um sábado bonito, com sol, mas não muito calor. O parque estava cheio de famílias, crianças correndo e rindo, casais de mãos dadas. Alexander, Marina e Enzo pareciam se encaixar perfeitamente ali, mais uma família aproveitando o dia. Enzo correu para os balanços e Alexander o empurrou por um tempo, ouvindo as risadas altas do menino. Marina sentou em um banco próximo, observando com um sorriso suave no rosto. Depois de um tempo, Alexander se sentou ao lado dela enquanto Enzo brincava na areia com outras crianças. Posso te fazer uma pergunta? Alexander virou para Marina. Claro. Como você aguenta? Criar um filho sozinha, trabalhar tanto, ter tão pouco, como você não desiste? Marina ficou em silêncio por um momento, observando o filho brincar. Quando você tem alguém que depende completamente de você, desistir não é uma opção. Tem dias difíceis, claro.
Tem noites em que eu choro porque não sei como vou pagar o aluguel do mês seguinte. Tem momentos em que olho para o Enzo e sinto uma culpa horrível porque não posso dar a ele tudo o que ele merece. Ela pausou, limpando uma lágrima que escapou. Mas aí ele sorri para mim, ou me abraça do nada, ou fala que me ama. E eu lembro por que vale a pena. Ele é minha razão de continuar. Minha razão de acordar todo dia e lutar. Você é incrível, Marina. Alexander falou com convicção. Você pode não ver isso, mas você é a pessoa mais forte que já conheci. Marina riu, mas era uma risada triste. Forte? Eu não me sinto forte. Me sinto cansada. Me sinto sozinha. Me sinto como se estivesse sempre a um passo de desmoronar. Mas você não desmorona. Isso é ser forte. Eles ficaram sentados ali em silêncio confortável por um tempo, apenas observando Enzo brincar. Alexander sentiu a mão de Marina roçar acidentalmente na dele no banco, e um choque elétrico passou por seu braço. Ele olhou para ela e percebeu que ela havia sentido também. Marina, ele falou suavemente, posso te ajudar? De verdade. Não só com dinheiro, mas posso te ajudar a ter uma vida melhor. Você e Enzo merecem mais do que têm. Marina se virou para ele e havia medo nos olhos dela agora. Por quê? Por que você quer fazer isso? O que você quer de mim? Alexander pensou na pergunta. O que ele queria? Nem ele mesmo sabia ao certo. Eu não quero nada, Marina. Só quero fazer parte das vidas de vocês. Quero estar presente. Quero ajudar. Quero... Ele parou, sem saber como terminar a frase. Marina o olhava intensamente, esperando. Mas Alexander não conseguia encontrar as palavras certas para explicar aquele turbilhão de sentimentos dentro dele. Você mal me conhece. Marina falou baixinho. Nem sabe quem eu realmente sou. Então me deixa conhecer. Me deixa estar aqui. Me deixa fazer parte disso. E se você se cansar? E se daqui a alguns meses você perceber que isso foi só uma fase, um capricho passageiro, e nos deixar? Marina estava chorando agora, as palavras saindo em soluços contidos. Eu aguento muita coisa, Alexander. Mas ver meu filho se apegar a alguém e depois perder essa pessoa, isso eu não sei se aguento. Eu não vou embora. Alexander pegou a mão dela, entrelaçando os dedos. Eu prometo, Marina. Eu não vou embora. Marina olhou para a mão de Alexander entrelaçada com a dela. Era uma mão grande e forte, mas surpreendentemente gentil. Quantos anos fazia desde que alguém havia segurado sua mão daquele jeito? Desde que alguém havia feito promessas a ela? Desde que alguém havia olhado para ela como se ela fosse importante? Eu quero acreditar em você. A voz dela saiu fraca, vulnerável. Mas estou com medo. Eu também estou com medo. Alexander admitiu, e a honestidade na voz dele a fez olhar em seus olhos. Tenho medo de estragar isso. Tenho medo de não ser bom o suficiente para vocês. Tenho medo de que você perceba que sou apenas um homem solitário, que não sabe como se conectar com pessoas de verdade. Então somos dois com medo. Marina disse, e um pequeno sorriso triste apareceu em seus lábios. Que par nós fazemos? Enzo veio correndo naquele momento, todo sujo de areia, o rosto vermelho de tanto brincar. Estou cansado, mamãe. Posso ir para casa? Marina se levantou e limpou a areia das roupas do filho. Claro, meu amor. Vamos. Alexander dirigiu os dois de volta para o apartamento. No caminho, Enzo adormeceu no banco de trás, abraçado com o ursinho de pelúcia. Quando chegaram, Alexander carregou o menino escada acima novamente, e Marina abriu a porta em silêncio. Ela preparou o sofá-cama, e Alexander deitou Enzo ali com cuidado, tirando os sapatos do menino e cobrindo ele com um cobertor. Marina foi até a cozinha e colocou água para ferver. Quer um café? Ela perguntou baixinho para não acordar o filho. Aceito. Eles se sentaram à pequena mesa que mal cabia 2 cadeiras. Marina serviu o café em canecas velhas, dessas que ganham de brinde em posto de gasolina. O café estava forte e quente, e eles beberam em silêncio por um tempo.
Preciso te contar uma coisa. Marina falou finalmente, olhando para a caneca em suas mãos, sobre o pai do Enzo. Você não precisa. Eu preciso. Se você vai fazer parte das nossas vidas, merece saber a verdade toda. Ela respirou fundo. Eu tinha 27 anos quando conheci o Roberto. Ele era bonito, charmoso, dizia todas as coisas certas. Me fez sentir especial, sabe? Como se eu fosse a mulher mais importante do mundo. Marina pausou, os olhos distantes, perdidos em memórias dolorosas. Namoramos por 6 meses e então descobri que estava grávida. Quando contei para ele, vi o pânico no rosto dele. Ele disse que precisava de tempo para processar. Uma semana depois, sumiu. Mudou de cidade, trocou de telefone, me bloqueou de tudo. Nunca mais vi ele. Sinto muito, Marina. O pior não foi isso. Marina continuou, as lágrimas começando a cair. O pior foi que meus pais, quando souberam que eu estava grávida e solteira, me expulsaram de casa. Disseram que eu havia trazido vergonha para a família, que eu deveria ter mais juízo. Minha mãe, ela não fala comigo há 3 anos, nem conhece o próprio neto. Alexander sentiu raiva fervendo dentro dele. Raiva daquele homem que havia abandonado Marina. Raiva dos pais que deveriam ter apoiado a filha. Como alguém podia olhar para aquela mulher, para aquela criança linda, e virar as costas? Você merecia coisa melhor. Ele falou com voz firme. Você merece o mundo, Marina. Ela olhou para ele com olhos cheios de lágrimas. Por que você se importa? Você nem me conhece direito. Mas quero conhecer. Alexander se inclinou para a frente. Quero saber tudo sobre você. Suas histórias, seus sonhos, seus medos. Quero estar aqui quando você estiver triste e quando estiver feliz. Quero fazer parte da sua vida, Marina. Da vida de vocês dois. Marina se levantou bruscamente, dando as costas para ele, enxugando as lágrimas com as mãos. Você não entende o que está dizendo. Não entende no que está se metendo. Eu não sou uma mulher fácil de amar, Alexander. Tenho bagagem. Tenho um filho. Tenho contas que mal consigo pagar. Não posso te oferecer nada. Nada além de problemas. Alexander se levantou também e caminhou até ela. Gentilmente, colocou as mãos nos ombros dela e a fez se virar para encará-lo. Eu não quero que você me ofereça nada. Só quero que me deixe ficar. Só isso. Eles ficaram assim por um momento, olhando um para o outro. E então, sem saber bem quem se moveu primeiro, estavam se beijando. Foi um beijo suave, hesitante no começo, como se ambos estivessem com medo de quebrar alguma coisa frágil. Mas então se aprofundou e Alexander sentiu algo dentro dele se abrir, como uma porta que havia permanecido trancada por anos finalmente cedendo. Quando se afastaram, ambos estavam sem ar. Marina olhou para ele com os olhos arregalados, como se não acreditasse no que havia acabado de acontecer. Alexander, eu... Não diga nada ainda. Ele tocou o rosto dela gentilmente. Só, deixa isso acontecer. Deixa a gente descobrir aonde isso vai dar. Marina assentiu, incapaz de falar. Naquela noite, quando Alexander finalmente foi embora, ele dirigiu para casa com o coração batendo acelerado e um sorriso bobo no rosto que não conseguia apagar. As semanas seguintes foram as mais felizes que Alexander se lembrava de ter vivido. Ele passava todo o tempo livre com Marina e Enzo. Levava os dois para passeios, para jantares, para lugares que Marina nunca havia ido. Mas também apreciava os momentos simples, assistir desenhos animados com Enzo no sofá, ajudar Marina a dobrar roupas depois que ela terminava os concertos, cozinhar juntos na cozinha minúscula, esbarrando um no outro no espaço apertado e rindo da situação. Alexander começou a conhecer os vizinhos de Marina. Dona Teresa, a senhora de 60 anos que morava no apartamento ao lado e sempre pedia para Marina consertar suas roupas, mas nunca tinha dinheiro para pagar. Seu João, o porteiro do prédio que havia se aposentado, mas ainda vinha todos os dias só para ter com quem conversar. A pequena Clara, de 5 anos, que morava no térreo e adorava brincar com Enzo.
Era um mundo completamente diferente do que Alexander conhecia. Um mundo onde as pessoas não tinham muito dinheiro, mas tinham comunidade. Onde vizinhos se ajudavam, dividiam o que tinham, cuidavam uns dos outros. Alexander, que morava em um prédio de luxo, onde mal conhecia o nome dos vizinhos, ficava fascinado com aquilo. Marina começou a confiar mais nele. Começou a se abrir, a contar histórias da infância, dos sonhos que tinha quando era mais jovem. Ela queria ter sido estilista, criar suas próprias roupas. Mas a vida havia levado ela por outro caminho. Mesmo assim, quando Alexander a via costurando, via a paixão em seus olhos, a delicadeza com que suas mãos trabalhavam o tecido. Um dia, Alexander chegou no apartamento com uma proposta. Estava pensando em uma coisa. Que tal se você abrisse sua própria oficina de costura? Um lugar de verdade, com máquinas boas, espaço adequado. Marina olhou para ele como se ele tivesse enlouquecido. Alexander, você sabe quanto isso custaria? Máquinas de costura profissionais são caríssimas. E o aluguel de um ponto comercial? Eu posso ajudar com isso. Não. Marina foi firme. Eu não vou aceitar seu dinheiro desse jeito. Já é demais você gastar tanto com a gente. Então não pensa nisso como um presente. Pensa como um investimento. Você paga de volta quando o negócio começar a dar lucro. Marina balançou a cabeça. Você não entende. Não é só uma questão de dinheiro. É uma questão de não querer ser dependente de você. De não querer que você ache que eu estou com você por interesse. Marina. Alexander segurou o rosto dela entre as mãos. Eu jamais pensaria isso. Você é a pessoa menos interesseira que já conheci. Você mal aceita quando eu quero pagar um jantar. Deixa eu fazer isso. Deixa eu ajudar você a realizar seu sonho. Os olhos de Marina se encheram de lágrimas. Por que você é tão bom para mim? O que eu fiz para merecer alguém como você? Você existe. Isso é suficiente. Mas a felicidade de Alexander estava prestes a ser testada de uma forma que ele não esperava. Numa segunda-feira de manhã, ele estava no escritório quando sua secretária entrou com uma expressão estranha no rosto. Senhor Monteiro, tem uma mulher aqui querendo falar com o senhor. Diz que é urgente. Quem é? Ela não quis dar o nome, mas disse que é sobre Marina Santos. O coração de Alexander falhou uma batida. Manda ela entrar. A mulher que entrou na sala era mais velha, devia ter uns 50 e poucos anos. Tinha o mesmo tom de pele que Marina, os mesmos olhos castanhos, mas onde Marina tinha gentileza, aquela mulher tinha dureza. Senhor Monteiro, sou Conceição Santos, mãe da Marina. Alexander se levantou, surpreso. Pode sentar. O que posso fazer pela senhora? Conceição se sentou, mas estava visivelmente desconfortável. Vim aqui porque ouvi pelos vizinhos que o senhor anda gastando muito tempo com minha filha e queria saber quais são suas intenções. Minhas intenções? Conceição cruzou os braços. Um homem rico como o senhor não anda com uma mulher pobre e com filho por acaso. Então quero saber. O que você quer da minha filha? Quer fazer dela sua amante? Sua diversão temporária? Alexander sentiu raiva queimar em seu peito. Com todo respeito, senhora Conceição, isso não é da sua conta. Você mesma disse que expulsou Marina de casa há 3 anos. Não tem direito de aparecer agora julgando o que ela faz ou deixa de fazer. Ela é minha filha. Uma filha que você abandonou quando ela mais precisava de você. Alexander se inclinou para a frente. Marina me contou tudo. Como vocês a expulsaram de casa grávida. Como nunca nem conheceram o neto de vocês. Então não venha aqui fingir que se importa agora. Conceição ficou vermelha. Eu cometi erros, eu sei. Mas estou tentando consertar. Quero voltar a ter contato com minha filha. Então vá falar com ela. Não comigo. Já tentei. Ela não atende minhas ligações. Não abre a porta quando vou lá. Por isso vim até você. Pensei que pudesse me ajudar.
Alexander suspirou. Se Marina não quer falar com a senhora, é porque tem seus motivos. Não vou forçá-la a nada. Conceição se levantou. Só vim avisar uma coisa. Minha filha já sofreu demais na vida. Se você está brincando com ela, se vai acabar machucando ela, é melhor sair da vida dela agora. Porque ela não aguenta mais decepção. Eu não vou machucar Marina. Alexander falou com convicção. Eu a amo. As palavras saíram antes que ele pudesse pensar, mas no momento em que as disse, Alexander percebeu que eram verdade. Ele amava Marina, amava Enzo, amava a vida que estava construindo com eles. Conceição o olhou por um longo momento. Espero que seja verdade, senhor Monteiro, porque se não for, você vai ter que responder para mim. Ela saiu da sala deixando Alexander sentado ali, processando tudo. Ele amava Marina. Quando isso havia acontecido, quando aquela mulher que ele mal conhecia algumas semanas atrás havia se tornado a pessoa mais importante da sua vida? Aquela noite, quando foi visitar Marina, Alexander estava diferente. Ela percebeu imediatamente. Aconteceu alguma coisa? Ela perguntou, preocupada. Sua mãe foi ao meu escritório hoje. Marina ficou pálida. O quê? Por quê? Ela queria saber minhas intenções com você. Alexander se aproximou e segurou as mãos dela. E eu descobri algo. Descobri que te amo, Marina. Te amo de verdade. As lágrimas começaram a cair pelo rosto de Marina. Alexander, você não pode... Eu posso e eu amo. Alexander a puxou para perto. Amo você. Amo o Enzo. Amo como você me faz sentir vivo. Amo como vocês transformaram minha vida em algo que vale a pena viver. Mas e se não der certo? E se? Então a gente tenta de novo. Quantas vezes for preciso. Ele limpou as lágrimas do rosto dela. Mas não me peça para ir embora, Marina. Não me peça para desistir de vocês. Marina o abraçou com força, chorando contra o peito dele. Eu também te amo. Deus me ajude, mas eu te amo. Eles ficaram abraçados ali, enquanto Enzo dormia no sofá, alheio ao momento que estava mudando as vidas de todos eles para sempre. Alexander sabia que ainda havia obstáculos pela frente. Sabia que o mundo não veria com bons olhos um CEO milionário se relacionando com uma costureira pobre. Sabia que sua família e seus sócios teriam opiniões. Mas nada disso importava. Tudo que importava estava ali, naquele apartamento minúsculo. Uma mulher incrível e uma criança que havia roubado seu coração. Mas o destino ainda tinha mais desafios reservados para eles. 2 dias depois, Alexander recebeu uma notícia que faria tudo desmoronar. A secretária entrou na sala com uma expressão grave que Alexander raramente via. Senhor Monteiro, preciso falar com o senhor sobre algo sério. Alexander levantou os olhos dos documentos que estava revisando. O que foi, Clarice? É sobre a auditoria interna que pediu há 3 meses. Encontramos algumas irregularidades graves nos contratos da empresa. Alguém tem desviado dinheiro há pelo menos 2 anos. Estamos falando de milhões de reais. O sangue de Alexander gelou. Como assim? Quem? Ainda estamos investigando, mas tudo indica que foi alguém com acesso direto aos contratos e às contas. Clarice hesitou. Senhor, isso pode virar um escândalo enorme. Se a imprensa descobrir antes de resolvermos... Quantas pessoas sabem disso? Por enquanto, só eu, você e o auditor. Mas não vai demorar muito até que vaze. E quando isso acontecer, a reputação da empresa vai estar em jogo. Alexander passou as mãos pelo rosto. Ele havia construído aquela empresa do zero. Tinha sido honesto em cada negócio, em cada contrato. E agora alguém estava usando o nome dele, a empresa dele, para roubar. Marca uma reunião de emergência com todos os diretores. Amanhã de manhã, 1ª hora. E contrata os melhores advogados que conseguir encontrar. Vamos ao fundo disso. Aquela noite, quando foi visitar Marina, Alexander estava exausto. Ela percebeu imediatamente que algo estava errado. Quer falar sobre isso? Ela perguntou suavemente enquanto preparava chá para os dois.
Enzo já estava dormindo no sofá-cama. Problemas no trabalho. Alexander suspirou. Sérios? Posso ajudar em alguma coisa? Alexander olhou para ela e sentiu seu coração apertar. Ali estava Marina, que mal tinha o suficiente para alimentar o próprio filho, oferecendo ajuda a ele. Um homem que tinha milhões no banco, mas que naquele momento se sentia mais perdido do que nunca. Só estar aqui já ajuda. Ele puxou ela para perto. Você não faz ideia de quanto. Eles ficaram abraçados no pequeno sofá. E pela primeira vez Alexander contou para ela sobre a empresa, sobre os problemas, sobre o medo de perder tudo que havia construído. Marina escutou em silêncio, apenas segurando a mão dele. Sabe o que aprendi nesses últimos 3 anos? Marina falou quando ele terminou. Aprendi que as coisas materiais vêm e vão. Dinheiro, casas, carros, tudo isso pode desaparecer em um segundo. Mas o que fica são as pessoas que amamos e que nos amam de volta. Mesmo se você perder tudo, Alexander, você ainda tem a gente. E isso vale mais do que qualquer fortuna. As palavras dela tocaram Alexander de uma forma profunda. Como aquela mulher, que tinha tão pouco, conseguia ver as coisas com tanta clareza. Os dias seguintes foram um caos. As investigações revelaram que o responsável pelos desvios era Ricardo Campos, o diretor financeiro que trabalhava com Alexander há mais de 10 anos. Um homem em quem ele confiava completamente. A traição doeu mais do que o próprio roubo. Quando confrontado, Ricardo tentou se justificar. Falou sobre dívidas de jogo, sobre problemas pessoais, sobre como havia tentado devolver o dinheiro, mas a situação havia saído do controle. Alexander ouviu tudo com uma tristeza profunda. Não só havia perdido um funcionário, havia perdido um amigo. A notícia vazou para a imprensa exatamente como Alexander temia. Durante uma semana, ele foi bombardeado por jornalistas, por perguntas invasivas, por especulações maldosas. Alguns diziam que ele estava envolvido no esquema. Outros que era incompetente por não ter percebido antes. A empresa que ele havia construído com tanto orgulho estava sendo destruída na mídia. Foi Marina quem o manteve são durante aqueles dias difíceis. Ela estava lá todas as noites, quando ele chegava exausto e desiludido. Ela cozinhava para ele, mesmo com poucos recursos. Ela o ouvia, aconselhava, confortava. E Enzo, com sua inocência de criança, conseguia arrancar sorrisos dele mesmo nos piores momentos. Um dia, quando Alexander estava particularmente desanimado, Enzo subiu no sofá ao lado dele e colocou a mãozinha pequena no rosto dele. Por que você está triste, Alexander? É complicado, pequeno. Quando eu estou triste, a mamãe me dá um abraço e fica tudo melhor. Enzo abriu os bracinhos. Quer que eu te dê um abraço? Alexander sentiu as lágrimas queimarem seus olhos. Ele abraçou aquele menino pequeno e sentiu algo se quebrar dentro dele. Todas as defesas que havia mantido por anos, toda a dureza que havia cultivado para sobreviver no mundo dos negócios, tudo isso desmoronou. E ele chorou. Chorou pelos anos de solidão, pela traição de Ricardo, pelo medo de perder tudo. Mas também chorou de gratidão por ter encontrado aquelas 2 pessoas que haviam mudado sua vida completamente. Marina se juntou ao abraço, e os 3 ficaram assim por um longo tempo. Uma família improvisada, formada pelas circunstâncias mais inusitadas, mas tão real quanto qualquer outra. As semanas passaram e, lentamente, as coisas começaram a se resolver. Com a ajuda dos advogados, Alexander conseguiu provar sua inocência e expor completamente o esquema de Ricardo. O dinheiro desviado foi recuperado em parte, e as operações da empresa voltaram ao normal. A mídia perdeu o interesse e passou para o próximo escândalo. A reputação da construtora Monteiro estava arranhada, mas não destruída. Durante todo esse período, Alexander percebeu algo importante. Ele não precisava daquele império todo para ser feliz. Sim, gostava do trabalho, gostava de construir e criar.
Mas o que realmente importava estava naquele apartamento minúsculo. Estava nos jantares simples, nos desenhos animados assistidos no sofá velho, nas risadas de Enzo, nos sorrisos de Marina. Uma noite de sexta, 2 meses depois do escândalo, Alexander chegou no apartamento com uma caixa pequena no bolso. Seu coração batia tão forte que ele achava que Marina podia ouvir. Enzo estava acordado, brincando com os blocos de montar no chão. Enzo, pode vir aqui um segundo? Alexander pediu. O menino largou os brinquedos e correu até ele. Sim? Alexander se ajoelhou para ficar na altura do menino. Posso te fazer uma pergunta muito importante? Pode. Como você se sentiria se eu morasse aqui com você e sua mãe? Para sempre. Os olhos de Enzo se arregalaram. Para sempre mesmo? Você ia dormir aqui e brincar comigo todo dia? Todo dia. Isso seria o máximo. Enzo pulou de alegria. Mamãe, mamãe, o Alexander vai morar com a gente. Marina saiu da cozinha secando as mãos em um pano. O que você disse para ele? Alexander se levantou e caminhou até ela. Marina Santos, nos últimos meses, você me mostrou o que realmente importa na vida. Me ensinou que riqueza não está em contas bancárias, mas em momentos compartilhados. Me ensinou que família não é só sangue, é escolha. Me ensinou a amar de verdade. Ele tirou a caixa do bolso e abriu, revelando um anel simples, mas bonito. Não era a joia mais cara que ele poderia comprar. Era algo que Marina poderia usar no dia a dia sem se preocupar, sem sentir que era demais. Eu sei que ainda não faz muito tempo. Eu sei que muita gente vai achar loucura. Mas eu tenho certeza de uma coisa. Quero passar o resto da minha vida com você e com o Enzo. Quero acordar ao lado de vocês todos os dias. Quero construir uma família de verdade. Marina, você aceita se casar comigo? Marina estava chorando, as mãos cobrindo a boca. Ela olhou para o anel, depois para Alexander, depois para Enzo que pulava de empolgação. Alexander, Ela soluçou. Eu não tenho nada para te oferecer. Sou pobre, tenho um filho, moro nesse apartamento minúsculo. Você está me oferecendo tudo o que eu sempre quis, mas nunca soube que precisava. Alexander segurou as mãos dela. Está me oferecendo amor, família, um lar de verdade. E isso vale mais do que todo o dinheiro do mundo. Marina olhou nos olhos dele e viu ali uma verdade tão pura, tão genuína, que não conseguiu mais segurar. Sim, ela sussurrou. Sim, eu aceito. Alexander colocou o anel no dedo dela e a beijou enquanto Enzo gritava de alegria e pulava ao redor deles. Era um momento perfeito, simples, mas mais significativo do que qualquer coisa que Alexander havia vivido em seus 42 anos. Eles se casaram 2 meses depois em uma cerimônia pequena. Não foi em uma igreja luxuosa, nem em um salão de festas caro. Foi na praça onde Alexander havia brincado com Enzo pela primeira vez, em um sábado de manhã ensolarado. Estavam presentes os vizinhos de Marina, alguns funcionários leais de Alexander, e para surpresa de todos, Conceição também apareceu. Ela e Marina ainda estavam reconstruindo a relação lentamente, mas a mãe havia feito questão de estar presente no dia mais importante da filha. Enzo foi o pajem, usando um terninho que Alexander havia mandado fazer especialmente para ele. O menino levou as alianças com toda a seriedade de um pequeno adulto, orgulhoso da sua importante missão. Quando o juiz de paz os declarou marido e mulher, todos aplaudiram. Mas o momento mais especial veio depois, quando Alexander se ajoelhou na frente de Enzo e disse: "E agora, com a permissão da sua mãe, gostaria de te fazer uma pergunta. Você me deixa ser seu pai? Não o pai que te fez, mas o pai que vai estar aqui para você sempre." Enzo jogou os bracinhos ao redor do pescoço de Alexander. "Você já é meu pai. Eu te amo."
Naquela noite, na pequena festa que fizeram em um salão comunitário do bairro, enquanto observava Marina dançar com Enzo nos braços, Alexander pensou em como a vida era engraçada. Ele havia passado tantos anos acumulando riqueza, construindo um império, perseguindo um sucesso que pensava que traria felicidade. Mas a verdadeira felicidade havia chegado quando ele menos esperava, na forma de um menino de 3 anos que soltou a mão da mãe e pediu um pão. Aquele pedido simples havia mudado tudo. Havia aberto os olhos de Alexander para o que realmente importava. Havia ensinado ele a amar, a ser vulnerável, a construir algo muito mais valioso do que arranha-céus de concreto. Havia ensinado ele a construir uma família. Meses depois, Alexander e Marina se mudaram para uma casa nova. Não era a mansão que ele poderia comprar. Era uma casa simples, mas confortável, em um bairro de classe média, com um quintal onde Enzo podia brincar. Marina abriu sua oficina de costura, que começou pequena, mas foi crescendo conforme as pessoas descobriam a qualidade do seu trabalho. Alexander reduziu suas horas no escritório, delegou mais responsabilidades, passou a priorizar tempo com a família sobre reuniões intermináveis. Dona Conceição começou a visitar regularmente, tentando compensar os anos perdidos. A relação entre ela e Marina ainda tinha suas dificuldades, mas estavam tentando. E ver a avó brincando com Enzo, vendo o neto crescer, era algo que trazia paz para todos. Uma noite, quase um ano depois daquele encontro na calçada, Alexander estava na varanda da casa nova, observando Enzo brincar no quintal. Marina se aproximou por trás e o abraçou. "No que está pensando?" Ela perguntou. "Estou pensando em como minha vida era vazia antes de vocês." Alexander virou e a envolveu nos braços. "Eu tinha tudo e não tinha nada. Agora tenho o que realmente importa." "Não se arrepende de ter aberto mão de tanto por nós?" "Abrir mão?" Alexander riu. "Marina, eu não abri mão de nada. Eu ganhei tudo. Ganhei uma família, um propósito, uma razão para acordar feliz todos os dias. E você me deu isso. Você e aquele menino incrível ali." Enzo os viu na varanda e acenou. "Pai, mãe, vem brincar comigo." Pai. A palavra ainda fazia o coração de Alexander se encher de emoção. Ele era pai agora. Tinha uma família. Tinha um lar. E tudo isso havia começado com um simples pedido de um menino faminto. Aqui no canal Voz que Conta Histórias, adoramos trazer para vocês histórias que nos lembram do que realmente importa na vida. Se você gostou dessa história, se ela tocou seu coração de alguma forma, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Temos muitas outras histórias incríveis esperando por você e garanto que a próxima vai tocar seu coração ainda mais fundo. Às vezes, a vida nos surpreende nos momentos mais inesperados. Às vezes, tudo o que precisamos para mudar nosso destino é a coragem de um menino pequeno que não tinha medo de pedir ajuda e a bondade de um homem que estava pronto para ouvir. O amor verdadeiro não escolhe classe social, não olha para a conta bancária, não se importa com o tamanho do apartamento. O amor verdadeiro olha para o coração. E quando 2 corações se encontram, quando uma família se forma não por sangue, mas por escolha, por cuidado, por dedicação, aí sim acontece a verdadeira magia. Alexander descobriu que ser rico não tinha nada a ver com dinheiro. Ser rico era ter alguém para abraçar no final do dia. Era ouvir risadas de criança ecoando pela casa. Era dividir sonhos, medos, vitórias e derrotas com pessoas que realmente se importam. Era construir memórias que nenhum valor monetário poderia comprar. Marina descobriu que merecia ser amada, que não precisava carregar tudo sozinha, que pedir ajuda não era fraqueza, mas coragem. Descobriu que o amor verdadeiro não julga o passado, não se importa com erros, apenas olha para frente e constrói algo novo juntos. E Enzo? Enzo ganhou um pai que escolheu ser pai, que estava presente não por obrigação, mas por amor. Um pai que brincava, que ria, que educava com paciência e carinho.
Um pai que provava todos os dias que família é muito mais do que genética. A história deles nos ensina que não importa quão perdidos estejamos, não importa quão solitários nos sintamos, sempre existe a possibilidade de recomeçar. Sempre existe a chance de encontrar pessoas que vão mudar nossa vida para melhor. Sempre existe esperança. E você? Já viveu alguma história de amor improvável? Já teve sua vida mudada por um encontro inesperado? Conta para a gente nos comentários. Adoramos ler suas histórias e saber que não estamos sozinhos nessa jornada chamada vida. Resumo narrativo. Em uma calçada fria de dezembro, onde luzes natalinas piscavam indiferentes à dor humana, 3 almas solitárias se encontraram. Um menino de olhos castanhos enormes, com um casaco surrado e um pedido simples nos lábios. Uma mãe de mãos calejadas e coração ferido, carregando o peso do mundo nos ombros finos. Um homem de terno caro e vida vazia, construtor de arranha-céus, mas incapaz de construir uma ponte para sua própria humanidade. O pedido de um pão. Apenas isso. Tão simples, tão humilde, tão devastadoramente honesto. Palavras de criança quebrando paredes de adulto. Um pequeno dedo apontando para o abismo entre ter tudo e não ter nada. Entre riqueza material e pobreza emocional. Veja o contraste. O apartamento luxuoso de 300 metros quadrados, vazio como um mausoléu de mármore, ecoando silêncios que dinheiro não consegue preencher. E o lar minúsculo de 30 metros quadrados, apertado mas transbordando de amor, onde desenhos infantis colados com fita adesiva são mais valiosos que quadros caros. Observe as mãos. Mãos de empresário que assinam contratos milionários, mas nunca seguraram outras mãos com ternura. Mãos de costureira que remendavam roupas alheias enquanto sua própria vida estava rasgada. Mãos pequenas de criança que se estenderam sem medo, sem vergonha, simplesmente pedindo, simplesmente confiando. Sinta a transformação do homem de gelo que derrete sob o calor de abraços genuínos. Da mulher quebrada que encontra forças para amar novamente, da criança que ensina adultos a voltar a ser humanos. A luz dourada nas cenas simples. Manhãs ensolaradas em praças públicas, onde escorregadores velhos são castelos de aventuras. Tardes de blocos de montar espalhados pelo chão, construindo torres que caem e sonhos que se erguem. Noites de café simples em canecas velhas, onde conversas honestas valem mais que vinhos caros. As sombras também, a traição de amigos, o peso do julgamento, as feridas do passado que teimam em sangrar. Mas até nas sombras há crescimento, há aprendizado, há a descoberta de que permanecer é mais difícil e mais valioso do que partir. Veja o menino se transformar. O rosto corado pelo frio dá lugar a bochechas rosadas de alegria. Os olhos que pediam pão agora brilham com segurança de quem sabe que será cuidado. As mãozinhas que se estenderam para um estranho agora seguram firme a mão de um pai escolhido. Veja a mulher florescer. Os ombros curvados pelo peso se erguem. As lágrimas de desespero se transformam em lágrimas de felicidade. A vergonha da pobreza dá lugar ao orgulho de quem trabalha e constrói. O medo de amar novamente se rende à coragem de acreditar. Veja o homem renascer. O executivo de terno impecável aprende a se sujar de areia em parquinhos. O solitário de apartamento vazio descobre que lar não é espaço, mas presença. O construtor de prédios entende que a arquitetura mais importante é a das relações humanas. E há cores. Tantas cores. O vermelho das bochechas de Enzo brincando. O castanho profundo dos olhos de Marina quando ela finalmente permite confiar. O dourado do anel simples, que simboliza promessas mais preciosas que joias caras. O verde do quintal, onde uma criança corre livre. O azul do céu, em manhãs de sábado, onde uma família improvisada brinca junta. Há sons. O riso de criança ecoando. O silêncio confortável de quem não precisa preencher cada segundo com palavras.
O barulho da máquina de costura criando não apenas roupas, mas sonhos. As batidas de um coração finalmente aprendendo a amar. Esta é a história de 3 pessoas que encontraram umas às outras quando mais precisavam. É sobre como um pedido de pão se transformou em banquete de amor. Como um encontro casual se tornou destino. Como a pobreza material revelou riqueza espiritual. Como a solidão coletiva se transformou em família escolhida. É sobre recomeços, sobre segundas chances, sobre como nunca é tarde para aprender a amar, sobre como as melhores coisas da vida não podem ser compradas, apenas vividas, sobre como lar não é endereço, mas abraço, sobre como família não é genética, mas escolha. É sobre um menino que mudou 2 vidas com sua inocência. Uma mulher que ensinou força através da vulnerabilidade. Um homem que descobriu que verdadeira riqueza está em compartilhar, não em acumular. É sobre nós, sobre todos nós, sobre a humanidade que esquecemos, mas que ainda pulsa debaixo das camadas de cinismo e medo, sobre a capacidade infinita do coração humano de se curar, de se abrir, de amar contra todas as probabilidades. É sobre um Natal que começou solitário, mas terminou em família. Sobre como às vezes precisamos perder tudo para ganhar o que realmente importa. Sobre como o melhor presente não vem embrulhado em papel bonito, mas em forma de risadas, abraços, presença. Esta é uma história de amor, mas não só amor romântico. É amor em todas as suas formas. Amor de mãe que se sacrifica, amor de criança que confia. Amor de homem que finalmente aprende a ser vulnerável. Amor que constrói pontes sobre abismos de classe social. Amor que transforma estranhos em família. Amor que salva. E no final, quando as luzes se apagam e as cortinas se fecham, o que fica é isso, amor. Simples, complicado, imperfeito, mas real. Tão real quanto um pedido de pão feito por um menino de 3 anos em uma calçada fria de dezembro. Tão transformador quanto decidir parar e ouvir esse pedido em vez de passar indiferente. Porque às vezes tudo o que precisamos para mudar 3 vidas para sempre é a coragem de pedir, a generosidade de dar e a sabedoria de perceber que no encontro entre essas 2 coisas nasce algo muito maior. Nasce esperança, nasce família, nasce amor.